No início da manhã de sábado, 3 de janeiro de 2026, Caracas não só ficou às escuras, mas parecia ter sido apagada. Às 2 da manhã, as luzes que costumam cobrir o vale como diamantes desapareceram. A cidade pulsava com os sons dos ar-condicionados, salsa ao longe nas colinas e o brilho amarelo dos postes. Logo após, um silêncio assustador tomou conta e milhões acordaram na completa escuridão. Tentaram acender as luzes, mas nada funcionou. Elas pegaram seus celulares, mas a tela mostrava sem sinal. O mundo online que conecta todo mundo tinha sido cortado como um fio. Esse não era um apagão comum, não foi causado por uma tempestade ou por uma máquina velha quebrando. Foi o primeiro passo de um plano secreto para mudar a história do país em uma única noite. O ar em Caracas normalmente é quente e úmido, com cheiro de fumaça de carros e plantas tropicais, mas naquela noite o ar parecia diferente. Parecia pesado e causava um nervosismo estranho. Nos bairros ricos e em costas lotadas, as pessoas iam às varandas, olhavam o céu, mas nem viam as estrelas devido às nuvens espessas. Eles não sabiam que bem acima daquelas nuvens, as máquinas mais avançadas, já construídas, estavam observando-os. Eles não sabiam que o silêncio era, na verdade, o som de uma armadilha se fechando. O plano daquela noite, chamado Operação Resolução Absoluta, não começou com explosões. Começou meses antes, nas florestas quentes e úmidas que cercam a capital. Enquanto o mundo seguia notícias de negociações de paz em cidades como Genebra, um grupo de soldados secretos vivia na lama. Esses homens pareciam fantasmas, sem uniformes chamativos, sem mochilas barulhentas. Moviam-se entre as árvores sem quebrar galhos. Eles viveram na umidade das montanhas venezuelanas por 4 meses, observando a enorme base conhecida como Forte Tijuna. Para a maioria, o forte parece uma cidade de pedra, erguido sobre rocha das montanhas e feito para resistir a uma bomba nuclear. Mas os soldados secretos não olhavam para as paredes de pedra, e sim pelas pequenas coisas. Eles cronometravam o tempo dos guardas almoçando e dos caminhões passando pelo portão principal. Eles ouviam o chiado dos rádios da base, usavam câmeras especiais que conseguem enxergar o calor mesmo através das folhas densas da selva. Eles conseguiam ver o brilho alaranjado de um soldado fumando um cigarro ou o calor azul de um motor esfriando. Eles estavam fazendo um mapa da base com detalhes perfeitos. Eles descobriram uma verdade secreta. A base era muito forte por fora, mas era fraca por dentro, porque dependia completamente de computadores e eletricidade. Para ver que, se você tirasse a energia, o gigante ficaria cego. Enquanto os homens na selva observavam, outro grupo de soldados travava uma guerra sem usar uma única bala. Esses eram os soldados do computador. Eles ficavam sentados em salas escuras, a milhares de quilômetros de distância, olhando para telas de computador azuis. Por meses, eles buscavam formas de acessar a rede elétrica da Venezuela. Eles não queriam apenas apagar as luzes, queriam quebrar o sistema para que não pudesse ser consertado rapidamente. Eles encontraram o cérebro da eletricidade da cidade e esconderam um pequeno pedaço de código adormecido dentro dele. Na noite da missão, exatamente às 2 da manhã, eles enviaram um sinal, causando caos entre os guardas. A eletricidade também parou de fluir. As máquinas dos geradores de reserva foram travadas por ordem dos computadores. Quando os soldados tentaram acionar as luzes de emergência, os computadores impediram o funcionamento das máquinas. Os enormes radares que vasculhavam o céu em busca de aviões inimigos pararam de girar. As câmeras que vigiavam as cercas ficaram pretas num piscar de olhos. A base militar mais poderosa da América do Sul se transformou em uma caverna escura e silenciosa. Os soldados lá dentro não estavam apenas no escuro, eles estavam isolados do mundo. A 100 quilômetros dali, no escuro mar do Caribe, o navio gigante United States Ship Iwo Jima aguardava. Seu convés era repleto de trabalho. O cheiro de combustível de avião era forte no ar e o vento do oceano era gelado no convés. 11 helicópteros estavam se aquecendo. Esses eram os caçadores noturnos. Seus motores emitiam um som vibrante que se sentia no peito.
Eles voavam muito baixo, apenas 15 metros acima das ondas. Eles queriam ficar abaixo do radar, mesmo que o radar já estivesse quebrado. Quando chegaram à costa, seguiram o formato dos vales, serpenteando entre as colinas para permanecerem escondidos. Os soldados lá dentro sentiam cada curva e cada descida no ar. Seus corações batiam rápido, mas suas mãos estavam firmes. Eles haviam praticado esse momento milhares de vezes no deserto. Quando os helicópteros chegaram a Caracas, a cidade era uma sombra, sem luzes para guiá-los, só o brilho verde dos óculos. Mas à medida que se aproximavam do Forte Pijuna, a base na montanha começou a despertar. Os guardas no chão sabiam que algo estava errado. Eles não viam os helicópteros, mas ouviam o tum, tum, tum dos rotores ecoando nas paredes de pedra. Era um som assustador porque vinha de todos os lados ao mesmo tempo. De repente, a noite se encheu de cores. Os guardas começaram a disparar suas armas para o alto. Eles não conseguiam ver para onde estavam atirando, então apenas disparavam em direção ao som. Linhas brilhantes de luz vermelha, chamadas traçantes, cortavam o céu negro. Parecia um perigoso show de luzes. Um helicóptero foi atingido por uma bala na lateral, mas o piso de metal protegeu os soldados. Os pequenos helicópteros Little Birds desceram até a base, usando metralhadoras rápidas que soavam como um zíper gigante sem lançar bombas grandes. Milhares de balas atingiram as torres de guarda em segundos, forçando os defensores a se abrigarem. Isso permitiu que helicópteros maiores pairassem sobre o telhado da casa do líder. Os grandes helicópteros Black Hawk permaneceram no ar sem pousar. Enquanto cordas grossas eram lançadas no telhado, os soldados deslizavam rapidamente e aterrissavam suavemente. Armados, eles já estavam no centro da base inimiga. Eles avançaram em direção ao prédio principal, não correram, mas se moviam com uma caminhada suave e rápida, verificando cada canto. Eles tinham o mapa do prédio em suas cabeças. Graças ao trabalho dos espiões na selva, eles sabiam exatamente onde o líder se escondia. Uma sala-cofre especial no fundo da casa. Quando chegaram à pesada porta de aço da sala-cofre, eles não bateram. Colocaram um pequeno e potente explosivo nas dobradiças. O líder lá dentro provavelmente se sentia seguro atrás do metal grosso, mas a explosão foi tão alta e rápida que parecia um martelo atingindo o prédio. Antes da fumaça sumir, os soldados lançaram granadas de luz e som na sala. Elas não são letais, mas emitem luz intensa e som alto, fazendo o cérebro parar por alguns segundos. Na sala, seus olhos ficam brancos e ouve um zumbido tão alto que não escuta sua voz. Soldados entraram usando máscaras e óculos de proteção. Eles encontraram o líder no chão, tremendo e confuso. Ele estava de pijama, cercado por decorações douradas e móveis caros que não puderam protegê-lo. Agora, em menos de 2 minutos, ele já estava algemado. Um médico verificou seu coração e sua respiração para garantir que ele estava bem para o voo. A missão foi um sucesso total. A pessoa que eles queriam foi capturada. Então veio a parte mais perigosa, sair dali. Toda a base estava agora totalmente acordada. Milhares de soldados corriam em direção à casa, e alguns até tentavam dirigir tanques pelas ruas escuras da base. Os helicópteros voltaram para o telhado, com seus rotores criando uma tempestade de poeira e vento. Os soldados colocaram o líder na parte de trás de um Black Hawk. Os pilotos levaram os motores ao limite. Eles precisavam voar pelos mesmos vales, mas agora o inimigo já sabia onde estavam. Traçantes cruzavam o ar. Soldados dispararam mísseis teleguiados por calor, mas o helicóptero lançou sinalizadores. Bolas de fogo brilhantes enganavam mísseis, desviando-os do alvo. Houve uma perseguição rápida nas montanhas. Os pilotos suavam, olhos fixos nas telas verdes dos óculos, guiando a máquina pesada entre fendas estreitas nas árvores acima deles. Um enorme escudo de caças americanos estava de olho. Esses jatos estavam tão altos e tão rápidos que as pessoas no chão nem conseguiam ouvi-los. Eles estavam prontos para destruir qualquer avião que tentasse impedir os helicópteros. Os caças venezuelanos não decolaram, pois a pista fora atingida por bombas pequenas e precisas. Mais cedo naquela noite, quando os helicópteros finalmente avistaram o azul escuro do oceano, os soldados sentiram uma onda de calma.
eles viram as luzes do United States Ship Iwo Jima esperando por eles. Quando as rodas tocaram o convés, o sol estava apenas começando a surgir no horizonte. A missão tinha durado apenas algumas horas, mas parecia uma vida inteira enquanto o sol nascia sobre Caracas na manhã de 4 de janeiro. A cidade era um lugar de segredos. A energia começou a voltar em algumas áreas, mas as notícias estavam vazias, não havia anúncios do governo. O rádio tocava músicas antigas, então começaram a se espalhar histórias. As pessoas comentavam sobre os helicópteros ouvidos à noite e as explosões na base ao meio-dia. A verdade apareceu. O líder tinha partido e não estava mais na fortaleza na montanha. Ele estava em um avião voando para uma prisão em Nova York para enfrentar um juiz nas ruas de Caracas. O sentimento era uma mistura de emoções. Alguns dançavam e choravam de alegria, enquanto outros ficavam em casa com medo do que poderia acontecer depois. As gigantes muralhas do Forte Tijuna, antes símbolo de poder e medo, agora pareciam só um monte de pedras. O mundo aprendeu uma lição importante naquela noite. Em 2026, uma parede de pedra não garante segurança. Se você depende de computadores e eletricidade, pode ser vulnerável a quem tem a tecnologia certa. Operação. Determinação absoluta mudou o mapa da América do Sul sem uma longa guerra ou uma grande invasão. Foi um ataque rápido, limpo e definitivo. Com o novo governo se formando e os soldados retornando, restava ao povo da Venezuela uma pergunta. Eles tinham sua liberdade de volta. Agora precisavam descobrir como construir um país sem depender de um homem ou de uma fortaleza. A noite da guilhotina digital havia acabado e um longo e brilhante dia estava apenas começando. A era do líder intocável estava morta e a era da guerra invisível havia chegado. Isso foi um passo necessário para a segurança global ou uma perigosa violação da soberania de uma nação? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. Até a próxima!